O aluno não está entendendo naquela hora. Mas se ele for encantado, seduzido pelo professor, ele vai dizer assim, eu não estou entendendo nada desse negócio, mas isso deve ser muito legal. Olha só esse cara, como é que ele está feliz vivendo isso. Deve ser bom. Ele aí se dá o trabalho de botar aquilo na memória dele. E um dia, quando a cabeça dele tiver uma nova forma de coerência, de organização, aquele conhecimento que ele guardou pode ser absorvido. Aí ele entende. Como a gente diz, caiu a ficha. Agora eu estou entendendo o que aquele cara queria dizer. O problema do ensino é sempre esse. Primeiro, você tem que apostar no potencial do outro. Segundo, você tem que respeitar o potencial do outro. E terceiro, você tem que tornar o ato do ensino o mais agradável possível. Porque ninguém pode entender tudo na hora. Um ou outro superdotado, um ou outro gênio entende na hora. A maioria não entende. Então você tem que fazer a coisa agradável e dar um tempo para a pessoa, que na teoria do Évolo é a fase latente, para ela rearrumar a cabeça, ajustar as coisas e tal. E finalmente entender ou aprender algo. De certa maneira, isso também ocorre em todos os processos de aprendizado do mundo, né? Então, qualquer experiência que você venha a estar, vai ocorrer esse tempo, né, de latência, de uma obra ou de uma exposição, de outros conhecimentos do mundo. Uhum. Com a mesma, pensando também um pouco isso na relação das obras com as pessoas, os espaços positivos, da acessibilidade, de uma série de... Sim. E é sempre o que conta... Como tornar isso, de certa maneira, não sei, eu vou reduzir falando interessante, mas... apetecível. Tentadora. Apetecível. Uma palavra melhor. Tentadora. Tentadora, isso. A nossa educação formal, convencional, não costuma ser sedutora nem apetecível. Infelizmente, você já deve ter percebido isso. As grandes perguntas, que são as perguntas ontológicas, elas são feitas por nós quando nós somos crianças. Criança tem uma sensibilidade fantástica para o problema da realidade. Ela vai fazer as perguntas capitais. Mas geralmente os pais ou não estão preparados para responder essas perguntas, ou não querem perder tempo pensando no assunto, negam isso para a criança, e depois a criança vai para a escola, e a escola também não desenvolve isso nas crianças. Então você muito cedo aprende a não fazer perguntas fundamentais. Você aprende a perguntar o que é óbvio, o que é muito triste em termos de desenvolvimento mental. Por exemplo, esse céu que a gente viu aqui, isso aqui é uma fonte fantástica de conhecimento. Você filosofar sobre o que é que você está vendo, essa multidão de pontinhos luminosos, entender o que isso é, qualquer criança deveria ter o direito de perguntar sobre essas coisas. Agora, se a criança faz uma pergunta para você, e você, em vez de honestamente, por exemplo, dizer, não sei, se você diz, cala a boca, menino, para de perguntar besteira, ou se você ri dela e tal, aí você mata o pesquisador, o criador na pessoa. Alguns renitentes e teimosos vão sobreviver. Esses são geneticamente programados para perguntar sempre. Vão ficar velhinhos perguntando por quê? Por quê? Esses são cientistas, filósofos e artistas. Eles fogem ao padrão. Ou seja, sobreviver à educação convencional. Encontraram essas brechas interessantes também, né? Alguns encantadores, assim, para manter isso, né? Porque sempre tem. Eles têm que ter alguns pontos de apoio na trajetória. Isso é outro detalhe também. Dificilmente uma pessoa sozinha abre caminho. Você precisa de alguns pontos de referência. Louvado seja o Senhor, esses pontos de referência existem. São poucos, mas existem. Se você olhar a sua vida, você vai ver que você encontrou umas pessoas legais, que te ajudaram muito em alguns momentos. E são processos nunca intencionais, são como se fossem ao acaso. São esses caras que permitem a elaboração da componente mais elevada da espécie humana. Eles fazem isso
naturalmente. Não fazem isso de maneira programada. São pessoas boas. São poucas, mas existem. Na sua vida, você pode contar, às vezes, nos dedos de uma só mão, esses camaradas, mas eles foram capitais para você. Viver bem seria a gente tentar ser uma pessoa dessa. Isso seria interessante. O resto não conta. Imagem do céu também. E aí a gente vai poder circular aí fora, trocar umas ideias. É como planetário. Inspiro. 5 minutos. Há muito tempo eu não fiz isso. Vai lá. Também não é obrigatório, quem tiver compromisso.